Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fabrício Pereira e vamos para mais uma videoaula. A videoaula de hoje eu intitulei como Freire e Darcy, afinal, quem somos nós? E aqui eu vou tratar especificamente de identidades supranacionais, identidades regionais e de qual delas, afinal de contas, nós poderíamos participar, se é que poderíamos participar mesmo de alguma, né? Eu vou fazer essa discussão a partir de duas propostas que eu considero muito interessantes, né? O lusotropicalismo, do Gilberto Freire, e o latino-americanismo na obra do Darcy Ribeiro, né? Como ele discute o latino-americanismo. O primeiro autor, né, que eu mencionei, o Freire, defendia com o lusotropicalismo a existência de uma comunidade de destino, reunindo as regiões tropicais colonizadas pelos portugueses, associando o Brasil a Portugal e aos territórios de colonização portuguesa na África e na Ásia. Já o Darcy apontava para uma identidade latino-americana, né, para mais semelhanças do que diferenças entre os povos latino-americanos, e garantia para esses povos, ou esse povo latino-americano, um destino quase messiânico, que seria o de liderar e libertar o Ocidente, graças à sua mestiçagem. Enfim, são ideias diferentes, né, bem diferentes, que queriam reunir regiões diferentes. Mas as duas tinham muito em comum, como a gente vai ver agora. Vou começar pelo lusotropicalismo, que foi o conceito elaborado pelo Gilberto Freire para entender a civilização que estaria se formando nas áreas tropicais colonizadas pelos portugueses, né? Menciono Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Macau e Timor-Leste. Para o Freire, a especificidade do que ele chamava de modo português de estar no mundo derivou num modo brasileiro de ser, e seria a especificidade daquela civilização em gestação nos trópicos, marcada pela miscigenação e pela democracia social e racial, que para o Freire era uma democracia mais importante, superior, que a democracia política moderna. O que ele chamava de civilização lusotropical em formação devia à especificidade positiva que ela tinha, né, à tolerância e à miscibilidade do seu elemento central, o português, que permitiria, então, a constituição de uma entidade transnacional, multicultural, multirracial, a partir da hibridação, da mistura de diferentes povos e culturas. Ali, num contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, né, um contexto de crise das perspectivas racistas e de fortalecimento dos movimentos de autodeterminação dos povos, né, na periferia global, o lusotropicalismo atuou também como uma ideologia oficial do Império Português, que tentava se preservar naquele momento. Nós já vimos em outra videoaula aqui no meu canal, sobre Casagrande Senzala, especificamente, que é incapaz de se afirmar por uma pretensa superioridade racial, então por isso avessa ao racismo, a colonização lusitana teria por características definidoras a expansão do catolicismo e da língua portuguesa. O elemento central, então, era essa miscibilidade, essa capacidade do português de se misturar. Ele era o agente ativo e constitutivo de todo aquele processo, né? O português era o criador
de um novo mundo nos trópicos. Bom, nos anos seguintes à publicação do seu principal livro, Casa Grande Senzala, o Freire procurou expandir o seu argumento, a partir do Brasil, para todas as áreas de colonização portuguesa, sempre ocorrendo em zonas tropicais do mundo. Com isso, o Freire passou a compreender a formação do Brasil como parte de algo maior, que é precisamente o que ele chamou de lusotropicalismo, né? Os traços característicos da colonização do Nordeste açucareiro brasileiro do século XVI estariam sendo reproduzidos em larga medida nas colônias portuguesas africanas e asiáticas do século XX. No livro O Mundo que o Português Criou, de 1940, que é um conjunto de conferências apresentadas na Inglaterra e em Portugal em 1937, o Freire sustentava haver uma unidade íntima de sentimento e externa de cultura nas suas formas mais evidentes e concretas, consequência dos processos e das condições de colonização portuguesa que na Ásia, como no Brasil, nas ilhas do Atlântico e até certo ponto na África, desenvolveram nos homens as mesmas qualidades essenciais de cordialidade e de simpatia, características do povo português. Era o que o Freire afirmava ali em O Mundo que o Português Criou. Uma década depois, entre 51 e 1952, o Freire foi convidado do Estado Novo português, salazarista, numa viagem longa para Portugal e para as suas colônias. Ele esteve, então, na chamada Guiné Portuguesa, hoje Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Goa, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, que ele via como possíveis novos Brasis. Foi nessa viagem que o conceito de lusotropicalismo foi mencionado pela primeira vez. E dessa viagem resultou a publicação de um diário etnográfico, chamado Aventura e Rotina, sugestões de uma viagem à procura das constantes portuguesas de caráter e ação. E dessa viagem também derivou um livro que reuniu conferências e discursos, que o Freire chamou Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Esses dois livros saíram em 1953, e neles o Freire defendeu, que ele observou naquelas áreas eurotropicais uma, nas palavras dele, saudável deseuropeização nos modos de vida, nos gostos do paladar, nas flexões de língua, em ritmos de andar. Características que deveriam ser consideradas, então, lusotropicais. Em seguida, em Integração Portuguesa nos Trópicos, de 1958, e em O Luso e o Trópico, de 1961, duas obras editadas aí oficialmente pelo Estado português mesmo, o Freire adotou um perfil mais abertamente político, programático, ideológico. Ali ele explicitou que estaria em desenvolvimento através da simbiose do português com outros povos, uma nova civilização, que ele chamava de um terceiro homem. Projetando a sua constituição definitiva para o futuro, defendeu a necessidade da ação política e intelectual com esse intuito e se aproximou mais abertamente aí das posições de Salazar e do regime do Estado Novo português, contribuindo para a legitimação do Império Português na África e na Ásia. Aí estava incluída a defesa do que ele chamava de bondade da colonização portuguesa, como uma justificativa para sua preservação, num contexto em que as descolonizações já avançavam aceleradamente, e em que se iniciavam guerras de libertação nas colônias portuguesas na África. Efetivada a descolonização do Império Português nos anos 70, Freire seguiu insistindo na preservação dos laços entre as nações ou quase nações de herança lusitana. Ele avançou também, a partir daí, até o final da vida dele, em 87,
em novas tentativas de expansão da sua argumentação, procurando aproximar a herança lusitana da herança hispânica, espanhola. Então, nessa aproximação que o Freire tentou no fim da vida da colonização portuguesa com a colonização espanhola, né, nesse ponto a gente chega no Darcy, né, nas formulações do Darcy sobre a América Latina nos anos 1970, 1980. E eu vou falar especificamente dessa coletânea de artigos, né, de textos, A América Latina, a Pátria Grande, que foi publicada na América Hispânica, em vários países, e posteriormente em português ao longo dos anos 80. América Latina, a Pátria Grande. Lembrando que Pátria Grande é uma expressão vinda diretamente do Simão Bolívar, o libertador. A primeira pergunta que o Darcy Ribeiro faz no livro é se existe na América Latina. A resposta dele, evidentemente, é positiva. Existe. Né? As suas semelhanças são maiores que as suas diferenças. Para além das línguas semelhantes, o que pesa mais para o Darcy é a herança ibérica da colonização. Essa herança ibérica deixou para a gente um papel subordinado, dependente no mundo. Desde o princípio capitalista e ocidental, né, desde o princípio uma periferia do Ocidente, a América Latina assim se manteve nessa posição periférica após as independências dos seus países. Porém, algo de positivo a herança ibérica deixou para a gente, além da unidade entre tantos povos, entre tanta gente em tão vastos territórios, né, fruto do mesmo processo civilizatório ibérico. Essa herança ibérica nos deixou a miscigenação. Ocorrida essa miscigenação com base na violência e no racismo, ela era aceita, né, pelo espanhol e pelo português, e acabou produzindo povos mestiços, de uma maneira geral. E por isso, por serem mestiços, bem posicionados para o futuro. Por ter recebido o melhor das heranças branca, negra e índia, que a América Latina, para o Darcy, poderia salvar o Ocidente, gestando aqui uma nova civilização, mais solidária, mais aberta, mais amorosa. A nova Roma, que era o Brasil, como nós já vimos em outra videoaula desse canal também, se estende efetivamente para toda a América Latina, para o Darcy, né? Ele estende o seu argumento para toda a América Latina. Nós somos pobres, mas estamos só começando, né? Apenas começamos. Tudo começa agora. Melhor para o Darcy o que ele chama de uma pobreza inaugural do que uma opulência terminal. Nós temos todo um mundo a refazer, nas palavras do Darcy. Entre brancos, negros e índios, os primeiros foram o elemento central da gênese dessas sociedades, né? Os brancos. Se para o Freire isso se deu por alguma superioridade de civilização, de cultura, do cristianismo, para o Darcy isso se deu, né? Essa centralidade do branco se deu para o Darcy simplesmente porque eles dominaram o processo mesmo, pela violência, né? O branco era quem mandava. Também o branco se manteve como elemento central nesse processo todo porque as suas colonizações, e muitas aspas aí, deram certo. Deram certo, segundo Darcy,
num sentido muito singelo, né, no sentido de que as empresas coloniais eram o que dava mais lucro no mundo entre 1500 e 1800. Com tudo isso, os brancos ibéricos, portugueses e espanhóis, impuseram uma unidade que não existiria se o elemento dominante fosse indígena ou se o elemento dominante fosse negro. Tanto indígenas quanto negros eram efetivamente centenas, milhares de povos e de línguas diferentes, né? Então, eles teriam sido fatores, ao contrário, né, de diferenciação, se tivessem prevalecido, não de similitude, de unidade. Não é que esse futuro fantástico para a gente, muito otimista e esperançoso, que o Darcy projetou, fosse o desejo, o projeto dos colonizadores portugueses e espanhóis, obviamente. Né? A intenção deles era explorar, a intenção deles era exterminar, né? Explorar e exterminar terras e povos aqui encontrados. Os povos mestiços derivados desse processo não nascem no Darcy de nenhuma bondade, de nenhuma doçura, de nenhuma brandura de portugueses e espanhóis, como era o caso do Freire. Aqui, ela é uma consequência não intencional, vamos chamar assim. Uma consequência não intencional, né? A expressão do Weber que eu enfiei aqui não é que o Darcy não usa, mas eu estou usando aqui. Então, essa miscigenação e esse futuro, né, brilhante para a América Latina que a miscigenação garante, não era a intenção do colonizador. A intenção do colonizador era fazer etnocídio, genocídio, destruição da natureza. Né? Não eram bonzinhos. Fica claro, né, para o Darcy, fica claro para nós, lendo Darcy também, que ele considera que as nossas elites foram e que as nossas elites são canalhas. Nossas elites foram e são etnocidas. Nossas elites foram e são genocidas. De novo, o futuro luminoso que teríamos pela frente é uma consequência não intencional da colonização deles, portugueses e espanhóis. Tem a ver com eles, né? Tem a ver com eles, porque esses ramos de colonização estariam mais abertos à mistura. E, por outro lado, os anglo-saxões, não. O que até segundo Darcy, né, muito polêmico, teria gerado um racismo aqui menos ruim do que o racismo norte-americano. Todos eram racismos, racismo para o Darcy é terrível, obviamente. Ele reconhece que há um profundo racismo no Brasil, mas o tipo de racismo no Brasil, segundo o Darcy, seria menos ruim, porque seria baseado em traços físicos, né? A cor da pele, formato do nariz, cabelo. Não seria baseado numa herança genética, né? Numa herança aí de parentesco, de ascendência, né? Como nos Estados Unidos. Daí o nosso racismo se voltou para um projeto de miscigenação, seguiu investindo, né, num projeto de miscigenação depois das independências, como uma forma de branqueamento. Mas um projeto de branqueamento, obviamente, que não deu certo, que acabou gerando mais mistura mesmo. E acabou gerando para o Darcy povos novos. Enquanto entre os anglo-saxões se produziram isolamentos, guetos, proibições, apartheids, né, por todo o mundo, nas colônias inglesas, nas colônias holandesas, aqui na América Latina se gerou mistura. Né? Eu não vou aqui, eu passaria horas discutindo essa questão, né? Essa comparação de racismos entre os Estados Unidos e a América Latina, ou entre
entre colônias, ex-colônias anglo-saxãs nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e as colônias que produziram a América Latina. Eu não vou entrar nessa discussão, mas isso é muito bem documentado e é um debate longuíssimo, né? Na literatura de pensamento, na literatura das ciências sociais, na literatura de antropologia, etnografia sobre isso. Remeto a essa leitura, vocês busquem informações sobre isso e vejam o que pensam dessa comparação, né? Mas, enfim, para além dessa comparação, o ponto aqui, né, pensando num cruzamento aqui de Darcy e Freire, né, fica evidente, mais uma vez, né, essa é a segunda aula em que eu comparo Darcy e Freire, fica evidente que o Darcy, para o Freire, é o mesmo que o Marx foi para o Hegel. Tá? O Darcy pega a estrutura mental, pega a lógica argumentativa do Freire e vira tudo de ponta cabeça. O Darcy, em boa medida, então, é um espelho do Freire, é assim o Freire de esquerda. Obviamente agregando outros elementos aí, outras leituras, outros autores, outras perspectivas, mas em certa medida o Darcy é um Freire de esquerda. E a partir desse posicionamento do Freire de ponta cabeça, né, o Darcy projeta uma América Latina unida. Né? Ele próprio, Darcy, alguém que se considerou a maior parte da vida simplesmente um brasileiro nacionalista, né? E que acabou virando um latino-americano e latino-americanista só a partir do seu longo exílio, né, por muitos países da região, a partir do golpe de 1964. Onde o Freire via, então, um imenso Portugal, para citar uma música do Chico Buarque e do Rui Guerra, o Darcy enxergava no lugar o sonho de Bolívar. O sonho de Bolívar prestes a se tornar realidade. E a partir desse sonho do Bolívar tornado realidade, essa América Latina, pátria grande, a criação de um novo Ocidente. Um novo Ocidente que iria humanizar o mundo e iria devolver ao mundo a alegria de viver. E, bom, as belas utopias sempre, né, do Darcy. É claro, né, que para além dessas identidades maiores possíveis, né, como o lustropicalismo, o latino-americanismo, essas identidades supranacionais, identidades expandidas, para além dessas que eu mencionei aqui, há alternativas, que nós já vimos em outros vídeos, ou vamos ver ainda, como, por exemplo, a Indo-América, ou Ameríndia, que foi formulada, entre outros, pelo Mariátegui, né? Ou a Afro-América, ou a Mefricanidade, formulada pela Lélia Gonzalez. Além disso, além dessas alternativas, né, já que nem todo mundo que habita os países da nossa região cabe no conceito de América Latina, né? Além dessas ideias alternativas, mais recentemente, por exemplo, se falou mais no Brasil de América do Sul do que de América Latina, né? E se fala cada vez menos em lusotropicalismo. Mas, enfim, os nossos povos da periferia encontram mais apelo mesmo, e essa é a verdade, em identidades nacionais, mais do que em identidades supranacionais. Até aqui, né? Há muito mais gente trabalhando numa chave de identidades nacionais do que de identidades regionais, apesar de todo esforço para se produzir identidades regionais. Mas, mais ainda do que identidades nacionais, a maioria das pessoas nem chega a trabalhar com identidades nacionais, nem chega a se identificar nacionalmente,
até se identifica por regiões, né, locais, identidades locais, também identidades étnicas, identidades raciais, identidades religiosas, identidades de gênero, né? Mas tudo isso, né, todas essas identidades sobrepostas, conflitantes, múltiplas, hegemônicas, contra-hegemônicas, constitui precisamente a complexidade de tudo que nós, latino-americanos, ou nuestro-americanos, ou afro-americanos, ou indo-americanos, tudo o que nós somos, né? Essa complexidade, essa mistura do que nós somos. Essa mistura e essa complexidade que convive em cada um de nós. Agradeço a vocês pela atenção, por terem chegado até aqui e nos vemos em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite.